Boa noite, revolucionários! É uma alegria estar com você mais essa noite. Nessa noite nós iremos trabalhar sobre um tema incrível nesse programa. Confesso que eu estou bem ansioso, aqui a gente já estava numa partilha incrível, o programa começou antes de começar. Nós iremos falar sobre o projeto Alfa, projeto de evangelização em célula. Projeto esse que talvez se encaixe muito bem com a necessidade da sua comunidade, da sua paróquia e do seu grupo de oração. Para você ficar por dentro do que é esse projeto, se liga no IVT. Can we really change the world? What would you do if I showed you the rummy? Is it okay to be different? Or should I just be part of the crowd? Is God actually good? Hey, wait up. 5, 6, 7, 8. And top. So, what's on your mind? Meu Deus do céu, que vídeo, hein, minha gente? Quando o vídeo é em inglês, assim, logo dá uma coisa, tipo assim, de chique, né, Dai? Parece internacional a coisa, né? E, de fato, o tema não é só o vídeo não, viu? O tema é interessante, o tema é profundo, o tema é um tema que, com certeza, vai de encontro à necessidade do seu coração e da sua paróquia e do seu grupo de oração. Mas, para começar, né, eu, nessa noite, estou, de novo, com aquela presença ilustre da minha irmã, da minha amiga, Dai Silva. Seja bem-vinda, Dai Silva. Boa noite. Boa noite, Rick. Dai Silva, você está muito elegante hoje, viu? Hoje não, sempre. Muito obrigada, meu irmão. Obrigada hoje. Minhas irmãs que me ajudaram também aqui. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma noite nesse Revolução Jesus. Muito obrigada por você estar sempre aqui nos acompanhando. É sempre muito bom ter vocês aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que hoje está mudando, né? Mudando as mentalidades, mudando realidades, nos aproximando um pouco mais de Deus. E por isso nós trouxemos nossos convidados aqui, né, Carlos? Exatamente, exatamente. Nós estamos com presenças ilustres aqui. Estamos com o Eduardo e com o Bruno. Nossos irmãos que estão à frente, né, do projeto Alfa aqui no Brasil. Depois eles vão explicar um pouquinho mais como esse projeto se desempenha no Brasil. Mas, primeiramente, gostaria que vocês se apresentassem e sejam bem-vindos. Boa noite, meu povo. Boa noite, Dai. Boa noite, Rick. Boa noite, Edu. Produção da Canção Nova, porque ser Canção Nova é bom demais. Bom demais. O Bruno já é figurinha marcada aqui já. Ele já veio aqui já, né? Então, tá em casa. De Já casa. vim. A gente veio falar sobre espiritualidade e esporte daquela vez. Exatamente. E agora a gente falar de Alfa. Bom, meu nome é Bruno Galete, eu tenho 31 anos, sou engenheiro civil de formação, fiz pós-graduação em gestão de projetos. Eu tenho um apostolado chamado Sonhar Acordado, que a gente ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E eu sou coordenador nacional católico da metodologia Alfa, né, que nós iremos falar hoje. E nada mais nada menos, também gosto de fazer uns esportes, né, sou da corrida de rua, faço maratonas. Então, fazendo de tudo um pouco, cuidando do templo do Espírito Santo, né, para que a gente consiga dar conta da missão. Amém, isso aí. Amém, meu nome é Eduardo Zídio, eu tenho 40 anos, sou casado com a Marcele Soeiro, tenho 2 filhas, a Mariana, de 8 anos, e a Melissa, de 7 meses. Estou com um bebê, então se eu tiver com olheira, vocês entendem. Mas, graças a Deus, mandando um beijo para elas, estou morrendo de saudade. E trabalho, na verdade eu vim do mundo corporativo, sempre trabalhei com finanças, controladoria e tal, mas eu sempre tive muito envolvido com igreja, trabalhando sempre com jovens, com adolescentes, com a parte de louvor também. E há 3 anos atrás eu já conhecia a ferramenta Alfa e eu fui convidado a estar mais envolvido ainda, trabalhando oficialmente com essa ferramenta que tem sido tão revolucionária para o meu ministério, para as pessoas que eu convivo, e é isso. Amém, que bacana, que incrível, sejam bem-vindos, viu? Para começar, né, já dando o pano de fundo para essa nossa conversa, vocês poderiam explicar para a gente um pouquinho sobre o que é o Alfa, o que é essa ferramenta Alfa? Muito bom. O Alfa é uma ferramenta de evangelização
no qual a gente trabalha com alguns pilares, né? Então, a gente trabalha com pilares sobre a comida, né? Sobre a palestra e a partilha. Então, uma ferramenta no qual nós sentamos com os nossos amigos, nós vemos um vídeo muito bem preparado pelo Alpha, como a gente viu o teaser aqui, e a gente partilha com eles. Para muitas pessoas, o Alpha vai ser uma novidade. É a primeira vez que está ouvindo falar de Alpha hoje. Mas, na verdade, o Alpha começou em 1977, numa igreja lá em Londres, chamada Holy Trinity Brampton. E o Alpha, ele era um curso apostilado para novos cristãos. Quem estava iniciando a sua caminhada cristã, o conteúdo do Alpha era feito ali. Só que aí, com o passar dos anos, um dos visionários do Alpha, que é o Nick Gumbel, ele falou, esse conteúdo é muito bom. Só que, por exemplo, eu gostaria de falar sobre Jesus com os meus amigos do trabalho. E eles nunca vão pisar na igreja. Convido eles, só que eles não vêm na igreja e acho difícil eles virem. Eu queria convidar eles para comer uma pizza em casa, tomar um café e falar sobre espiritualidade, sobre Jesus. E aí ele pegou todo esse conteúdo que tinha no Alpha e eles remodelaram. Não para usar somente dentro da igreja, pelo contrário, para usar para fora da igreja. E aí, lá para meados do ano 2000, foi quando eles pegaram esse conteúdo e produziram a primeira série de vídeos, que foi a série de vídeos adulto, que foi incrível, assim. Quem depois tiver uma curiosidade, tem alguns episódios no YouTube. E são vídeos muito bem produzidos. E anos depois, um time do Canadá quis fazer o Alpha Jovem. E aí, em 2019, eles lançaram o Alpha Jovem, que são os mesmos conteúdos, só que com uma dinâmica diferente. E o que vocês acabaram de ver agora, o teaser, Sim. Vocês foram privilegiados, porque esse Alpha aí é o Alpha Jovem 3.0, que a gente aqui no Brasil tá chamando de Alpha Ados, porque ele vai pegar muito a geração Z pra frente, então vai ser muito focado para adolescente, que também são os mesmos conteúdos. E essa série a gente nem lançou ainda. A gente vai lançar agora, dia 28 de outubro, agora, num cinema em São Paulo. Uau. E depois do cinema a gente vai começar a desaguar aí para as paróquias, para as igrejas e tal. As associações, colégios. Que bacana. Enquanto vocês vão falando aí, creio que a Dai também, eu ia me recordando em relação ao meu grupo de oração. Eu vim de Jovens Sarados, comecei a minha caminhada lá. Sensacional. E lá o Padre Edmilson ele tem uma cultura muito, muito incrível, que é o quê? O pós-grupo. Que a galera vai pro grupo e depois do grupo conhece um outro grupo numa lanchonete. Perfeito. Praticamente. Que aí todo mundo se junta lá e aí chega um, chega outro assim e come. E ali mesmo se tem um convívio fraterno. E é interessante, você falou que no Alpha tem também esse questão da comida, né? Tem uma finalidade pra isso, da pessoa se sentir em casa ou como acontece? Perfeitamente. Sempre Jesus, quando estava sentado à mesa, tinha comida com seus amigos, né? Sim. Então, o Alpha é dessa forma que a gente trabalha também. Estamos sentados com os amigos, tem que ter comida e a gente tem que ter partilha. Você falou dos Jovens Sarados. O mais legal do Alpha é que o Alpha não veio para ser um movimento. O Alpha não veio para ser um grupo de oração, não veio para ser uma comunidade. Veio para servir as comunidades, veio para servir os movimentos, veio para servir o contexto paroquial. Então, o maior objetivo do Alpha é fazer com que o que já existe seja ainda melhor. Então, a ferramenta sirva para que os movimentos sejam muito melhor preparados, trabalhados. Missão Jovens Sarados está fazendo Alpha. Hoje, no Brasil, tem Alphas acontecendo da Missão Jovens Sarados. Então, assim, sensacional. E ele falou da questão da comida. Esses pilares são muito importantes, né? A comida, o vídeo, que é a parte, né, do ensino em si, e a partilha, que é ser ouvido, né? E a parte da comida tem uma história interessante que eu ouvi aqui no Brasil. Quando a gente foi fazer um treinamento lá no Rio de Janeiro, teve um jovem que ele estava na nossa palestra de Alpha e ele falou: eu conheci o Alpha quando eu estava fazendo um mochilão na Europa. E quando eu estava em Londres, mochilão a gente vai e a gente não guarda dinheiro para toda a viagem, a gente vai ali no dia a dia, né? E aí ele falou, naquele dia eu não tinha dinheiro para tomar um café. Acabou todo o meu dinheiro. Eu não sabia nem onde eu ia dormir, se eu ia dormir na rua. Eu tava morrendo de fome, já não tinha. E aí eu passei em frente à igreja e eu vi lá, Grupo Alpha, e eu vi que tinha comida. E eu entrei só pra comer. Pronto, foi pego na barriga. E ele não era cristão. E aí ele entrou, participou da sessão Alpha, comeu, ouviu só falar sobre Jesus, entregou a vida dele pra Cristo. E hoje ele é cristão e eu conheci o testemunho dele aqui no Brasil. Uau. Sensacional. Sensacional mesmo, muito interessante. E acho que é importante também essa parte que vocês disseram de que ele não veio para ser uma comunidade, tal, para poder servir.
Então, as pessoas que estão nos assistindo, que participam do grupo, como eu posso identificar que meu grupo está precisando do alfa, da ferramenta alfa? Como identificar? Perfeito. Então, o alfa, ele tem um esquema muito montado, né? Os vídeos, ele tem uma sequência. Então, a gente vai falar sobre a vida de uma maneira abrangente, depois a gente vai falar sobre Jesus, sobre como Jesus morreu, a gente vai falar sobre oração, a gente tem um caminho a ser trilhado. Então, eu vejo que nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, todos os movimentos católicos, pastorais, normalmente a gente demora muito tempo para preparar as coisas, para que a gente consiga servir melhor o nosso grupo, o nosso movimento. O Alfa já tem tudo isso montado. Então, eu vejo uma deficiência mesmo, uma demora para fazer algo que tenha uma profundidade, e o Alfa já tem isso pronto. Então, a gente já tem esses temas trabalhados. Então, todo mundo pode fazer um Alfa dentro da sua pastoral, dentro da sua comunidade. Então, a gente já tem esse trabalho, né? A gente montou isso, né? O Alfa já montou esse trabalho. Um dos motivos o Alfa, ele foi feito para a revitalização da igreja, para a evangelização das nações e para a mudança da sociedade. Uau. Ou seja, ele foi feito para cristãos, para as pessoas que já frequentam a igreja, uma comunidade, principalmente quando você quer engajar mais ainda as pessoas. Sabe aquela pessoa que ela tá indo na comunidade, ela tá indo no pequeno grupo, mas ela vai porque às vezes ela já tá acostumada a fazer aquilo, mas ela não tem aquela chama que tá ardendo no coração de, eu quero fazer mais pro reino de Deus, eu quero ajudar mais minha paróquia, eu quero e tal. E o Alfa, ele ajuda muito a dar essa, reaquecida no coração das pessoas. Dá um combustível, né? Exatamente, de quem já conhece o evangelho. E para quem não conhece o evangelho, ele é, assim, arrebatador, porque ele vai trazer esse abraço, do Espírito Santo, através das pessoas, através da comida, através do carinho, através da conversa e através dessa partilha. Porque realmente a pessoa vai se sentir nos nossos treinamentos, a gente treina as pessoas justamente como serem bons anfitriões. Sim. Então, para evangelismo, ele é incrível. E tudo isso para a gente ver a transformação da sociedade que a gente vive, né? Porque não basta a gente ter, às vezes, uma porcentagem gigante de cristãos, sendo que a nossa sociedade não está melhorando em si. Então exatamente. É isso que a gente busca. É muito interessante isso porque, de fato, hoje a nossa tendência muitas vezes é querer... E é bom isso, necessário fazer grupos de oração, fazer encontros, movimentos, mas raramente a gente para ouvir daqueles que estão bebendo da graça, né? Uhum. E aí, nesse programa que vocês estão apresentando pra gente, é nítido que a pessoa que tá ali, ela não tá apenas para ouvir mais uma pregação. Sim. Mas ela tá para poder ser com aqueles que estão lá e poder dizer de si também, né? Uhum. Porque isso também faz com que a pessoa venha para fora e assuma ter uma responsabilidade. Fala, cara, de fato, eu também posso, eu também tô falando, eu também tô entendendo isso, né? E isso gera uma comunhão geral entre aqueles que estão assim. Mas como que é para vocês a questão, por exemplo, quando vocês, sei lá, porque você falou que o Alfa é pra quem tá na igreja, mas pra quem também não tá na igreja. Quando se depara com uma situação delicada ali, com uma pessoa que, vamos dizer, não tem uma experiência com Deus e às vezes tá ali por não tá nem por uma experiência com Deus. Como que vocês lidam? Como que é o acolhimento de vocês em relação a isso? Perfeito. Eu fiz Alfa a primeira vez com ateus. Com ateus? Ateus, era uma célula, era um pequeno grupo que tinha uma variedade de pessoas. Tinha evangélicos, católicos, ateus, tinham pessoas diferentes ali. O anfitrião, quem está à frente, não está ali para responder as perguntas, né? Está para ouvir os outros. Está mais para amá-las, ouvi-las e rir com elas. Sim. Então a gente não está ali para dar respostas. Normalmente, quando você tem um intuito de pregação, parece que você quer dar respostas para aquelas pessoas. O intuito do Alfa não é esse, é fazer a reflexão. Então a gente inicia essa conversa e coloca mais perguntas ainda, para que as pessoas reflitam das suas realidades. E deixa com que esse trabalho do Espírito Santo vá acontecendo semanalmente. Então, as lideranças não estão ali para responder as perguntas, mas para colocar ainda mais caldo, né? Por exemplo, salgar mais, né? Se a gente está num grupo Alfa, por exemplo, e tem alguém que não frequenta a igreja e a gente começa a falar sobre Jesus e a pessoa fala, eu não acredito que Jesus existiu, ou eu não acredito em nada disso religioso e tal. E aí a gente deixa a pessoa falar. Ela tá abrindo o coração dela ali. E ela, às vezes, está abrindo o coração dela num ambiente que ela nem conhece todo mundo. Então isso já é muita coisa. Uhum. Aí ela acabou de falar, o anfitrião geralmente vai falar, gente, mais alguém pensa assim, ou já se sentiu assim?
E, tipo, no grupo, alguém vai falar, porque às vezes a pessoa é cristã, mas lá atrás ela já se sentiu como aquela pessoa. E ela vai poder compartilhar aquilo, e aquela pessoa que falou, já falou, eu não tô sozinho. Entendeu? A pessoa já sentiu isso. Então, só essa partilha já fala muito, já quebra muitas barreiras. A gente até vai falar um pouquinho mais depois sobre vários lugares que acontecem em Alfa. E um dos lugares que acontece em Alfa fortemente é no Batalhão da Polícia de Brasília. E nós tivemos uma experiência lá, onde nós estávamos lá, a primeira vez que nós estávamos no grupo, nós fomos para visitar uma sessão Alfa deles. Eduardo, um segundinho só. Gente, a gente vai pro intervalo aqui na TV agora, mas o Eduardo tá partilhando sobre uma experiência incrível, então pra você não perder, vai lá no CN Plus e acompanha com a gente, porque lá a gente corre direto, sem pausa. Pode continuar. Claro. E aí, nós fomos convidados para só para visitar essa sessão Alfa. E aí, a gente tava ali no meio de vários policiais que estavam, né, fardados e tal. Então, ninguém sabia quem era quem ali e tal. Eu sabia só o primeiro nome de cada um. E a gente separou em grupos, assistimos o vídeo e começamos a fazer a partilha. E aí, teve um rapaz que, no meio da partilha, ele levantou a mão e ele quis compartilhar. E aí, ele falou que ele era pastor evangélico há muitos anos. E ele falou, com lágrimas nos olhos, assim, ele falou, eu queria agradecer por essa oportunidade da gente poder estar aqui, de eu poder abrir o meu coração, porque eu passei minha vida toda cuidando das pessoas. E eu nunca tive espaço para eu poder falar dos meus problemas, para poder abrir meu coração. E, tipo, ele como pastor, eu não posso abrir para as pessoas que eu cuido. Então, ele não tinha essa válvula de escape dele. Então, olha que incrível, tipo, um cara que teve a vida toda dentro da igreja, um pastor que cuida de vidas, mas que o Alfa proporcionou um ambiente onde ele pôde ser cuidado também. Como pastor e como sargento, né? Ele saía às ruas para cuidar das pessoas e na igreja dele também. Então, assim, foi incrível. Um senhorzinho, pessoal lá, de bastante idade, abraçar a gente, chorar. Sim. Falar, olha, aqui eu me sentia confortável de poder falar sobre as minhas dores. Que bacana, cara. É uma resposta pra igreja isso também, né? Para as necessidades atuais da igreja, né? Até mesmo para as lideranças. Porque é comum uma liderança se cansar também, né? Às vezes querer tá num lugar no qual ele pode falar. E eu acredito que tem até um zelo também por aquilo que tá sendo dito no grupo, né? A gente tem, como eu compartilhei mais cedo com vocês, aqui na Canção Nova nós temos nosso grupo, nosso Oikos, né? A gente tá também formulando, começando a caminhar aqui, porque a gente percebe a necessidade também de uma evangelização dessa forma, o contato com a pessoa, né? Não só no palco, mas no tu a tu. E a gente percebe, a gente sempre zela, né, Dai? Fala assim, gente, ó, o que for falado aqui, fica aqui porque é o sagrado da pessoa. Porque talvez numa hora dessas a pessoa se sente aberta pra falar uma coisa profunda dela. Mas se ela fala e aquilo escapa pra fora de uma forma desagradável, isso pode gerar até um trauma, verdade, na pessoa? Com certeza. Então tem todo um zelo com aquilo que a pessoa diz, né? O sagrado dela. E até, eu acho até, assim, uma oportunidade mesmo de Deus, né? Porque eu acho que esses momentos geram comunhão e geram familiaridade. Não sei se vocês têm costume de falar, não, a família Alfa e tal, porque são pessoas que conseguem se abrir umas com as outras e conseguem ter essa comunhão de alma, vamos dizer assim, né? No sentido de conseguir se dizer, conseguir se conectar com outras pessoas de forma muito abertamente. Isso é muito importante, eu acho. Sim, sim. E até as pessoas nos recebem muito bem, né? Nós vamos pra fora de São Paulo, nossa, a gente sempre fica na casa das pessoas, todo mundo quer receber a gente, né? Muito, muito gostoso, assim, se torna realmente uma família. E às vezes de grandes comunidades, né? Por exemplo, eu não tinha muita proximidade com a comunidade Colo de Deus. Sim. Né? Hoje eu tenho muita proximidade, eu treino todos os líderes da Colo de Deus, é um exemplo, né? Bacana, cara. Então é isso, então assim, é maravilhoso. Isso é reino de Deus. Exato. Bacana. E... Calma pra aí. E nós estamos voltando com o nosso programa Revolução em Jesus aqui. Gente, você que não foi lá no CN Plus, infelizmente você perdeu a partida do irmão aqui, ó. Incrível, falando sobre as experiências. Eles estavam partilhando agora há pouco sobre como o Alfa acontece nos lugares. E o Bruno acabou de falar sobre o Alfa, na realidade, da Colo de Deus. Também partilhou um pouco sobre Jovens Sarados. Você tinha falado um pouco também que o Alfa, ele não vem para poder ser mais um movimento. Então, a pessoa na sua paróquia, ela pode pedir esse treinamento, né? Então, como que alguém que hoje... A pessoa tá ali na paróquia, no grupo, e percebe a necessidade. Como identificar a necessidade do projeto, do movimento Alfa, do projeto Alfa? Muito bom. Você vê que o seu grupo de oração ou a sua pastoral, de grupo de jovens, de grupo de casais,
não tem um projeto contínuo que você consegue se encontrar semanalmente e que não tem algumas palestras já encaminhadas, o Alpha já serve para você. A gente vai treinar essas lideranças, a gente vai começar a trabalhar com elas. Eu faço treinamento quinzenal com a galera das pastorais. E nesse treinamento eu explico os princípios do Alpha, né? Coisas básicas, mas que precisam ser repassadas, como os pilares, as melhores práticas para que o Alpha aconteça na paróquia. Para que a gente precisa primeiramente, né? A oração. Nós precisamos ser pessoas orantes. Sim. Principalmente como líderes que somos. A gente fala que no Alpha, o Alpha ele pode ser igual uma criança ganhar um carrinho. E esse carrinho ser muito bonito quando ela ganha, porque o Alpha ele tem uma série de muita qualidade. Mas quando essa criança ganha esse carrinho, ela vê que esse carrinho, para funcionar, ele precisa de pilhas. Nós falamos que essas pilhas é a nossa oração. Então nós precisamos ser pessoas vibrantes na oração. E deixa com que a oração seja o primeiro pilar, né? O primeiro pilar das nossas vidas. E depois a gente vai encaminhando as práticas da hospitalidade, né? Que é acolher as pessoas. Enfim, as práticas que a gente vai trabalhando em Alpha. Então, verificar se na sua pastoral tem a necessidade de que não se tenha um curso programado, né, sendo trabalhado nessa pastoral. Se não tem, o Alpha já é esse curso. A gente pode dar esse treinamento e já fazer acontecer. Tem um curso já pronto, só para aplicar e fazer o acompanhamento, né? Exato. E aí, esse curso duraria quanto tempo, assim? Geralmente tem um período de início, meio, fim? Sim. O curso tem 3 meses de duração. Tem 2 séries hoje programadas, da série adulto e a série jovem. E agora a gente vai ter o lançamento da série adolescentes. Também a gente tem a série em Libras, né, que é a série adulto com Libras. Não, série jovem. A série jovem com Libras. Então a gente já tem esse conteúdo programático que dá para colocar tanto num ECC, no Encontro de Casais com Cristo, e dá para colocar num EJC, no Encontro de Jovens com Cristo, e num EAC, o Encontro de Adolescentes com Cristo. Dá para sempre posicionar dentro de qualquer pastoral que a gente tem na igreja hoje. Eu quero dar um recado agora para os espectadores, para os padres que estão assistindo, para os líderes. Eu vou dar alguns motivos que você precisa fazer Alpha. Primeiro, que ele tem começo, meio e fim. Então, o Alpha não foi feito para mudar a cultura das paróquias, das comunidades. Eu costumo dar o exemplo, a analogia de... Se você vai numa oficina mecânica, você vai ter uma chave de roda lá. Às vezes é uma oficina que tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho. Você vai numa outra oficina que é uma bagunça e tal, mas vai ter a mesma chave de roda que vai ter no outro. O Alpha é uma ferramenta que ele é usado em diversos lugares. Então você vai encontrar Alpha em cafeterias, em colégios, em escolas, em faculdades, em paróquias, nas casas, em empresas. Você pode fazer Alpha em qualquer lugar. Ótimo. Aí você, né, padres, líderes, você não precisa sobrecarregar sua liderança. Exato. Porque você não precisa, todo o conteúdo já está no vídeo. Então, nós fazemos um treinamento para quem vai ser anfitrião. Você só precisa de voluntários com o coração disposto a evangelizar, a fazer Alpha. Então, a gente pode aumentar o nível de liderança que você tem, às vezes, porque a gente vai treinar essas pessoas. Terceiro, o Alpha é gratuito. Tudo que os nossos treinamentos gratuitos, a série de vídeos, qualidade extrema, gratuita. A gente tem vários PDFs que a gente envia para as pessoas também. A gente tem uma plataforma onde a pessoa pode baixar todo o conteúdo, tudo gratuito. Mas às vezes eu converso com as pessoas. Legal, você libera o Alpha aí, é igual a Netflix, depois de alguns meses tem uma mensalidade. Não tem. Não vai ter isso. Primeira semana grátis. Mas tem muito isso. Principalmente depois que a pessoa conhece o conteúdo. Eu tive o prazer de conversar com o Nick Gambon, que é um dos idealizadores do Alpha. E eu perguntei pra ele, Nick, quanto que vocês gastaram pra produzir os vídeos do Alpha? Ele falou que o primeiro vídeo, que é a série adulto, foi uma média de 1 milhão de libras por episódio. Meu Deus. Libras, assim. A libra, 7 milhões de reais por episódio. Por episódio. É muito dinheiro. Sim. E aí eu fico pensando, às vezes a gente fala, mas eu quero produzir alguma coisa aqui. O negócio tá pronto. E assim, gasta muito. Vocês trabalham aqui com TV, vocês sabem. É Sim. tudo muito custo. Muito caro. Então a gente já tem um conteúdo muito bom. E vocês viram, um detalhe importante, vocês viram o teaser em inglês.
Mas é porque a gente não lançou ainda, a gente nem chegou na nossa mão pra gente trabalhar na dublagem. Mas todo o nosso conteúdo você tem dublado, legendado em diversas outras línguas, né? Que você pode baixar e tudo gratuito. Bacana. Aqui no Brasil, então vocês são representantes do Alpha? Sim, É isso? nós somos representantes. E tem Alpha em quais outros lugares do mundo? Ixi, são 190 países. Meu Deus do céu, é grande a coisa, hein? O Edu viajou bastante, né? O Alpha é global. Eu já tive recentemente na Colômbia, o pessoal teve um encontro lá. Eu visitei o nosso centro de criação e criatividade que fica na Malásia. Uma estrutura gigantesca, incrível. E assim, é muito bonito ver que o Alpha acontece em diversos outros países, inclusive em países que não se pode falar de que Jesus. não se pode falar de Jesus. Nossa, forte. E isso é uma coisa que a gente não tem muita noção no Brasil. Porque a gente fala, né, do evangelho abertamente e tal. E eu estive em países que eu falava com o rapaz, como é que vocês fazem Alpha aqui, né? Como é que vocês divulgam Alpha? Aí ele falou, não, a gente não pode falar aqui. Eu falei, como assim vocês não podem falar? Não, a gente faz Alpha e aí, se alguém perguntar, se a outra família se interessar, aí a gente pode apresentar. Porque, inclusive, a gente teve países onde eu, no caso, o diretor do Alpha, foi visitado pela polícia para saber o que ele estava fazendo. Então, assim, é uma missão. É um trabalho, hoje, para nós, é um trabalho, mas é mais que isso, é uma missão mesmo. E vocês treinam pessoas, né? Que vocês falaram que fazem um treinamento. Existe uma quantidade de pessoas, o limite, não, que a pessoa precisa. E tem que ser líderes, né? Igual você falou, são pessoas que vão estar à frente. Então, você faz o treinamento para um número X de pessoas? Quando a gente inicia nas paróquias, se tiver 2 líderes numa paróquia, já é o ideal para poder fazer um trabalho de uma célula naquele contexto paroquial. Entendi. Isso vai crescendo, porque vai se multiplicando, né? A gente vai fazendo uma célula com 10, e isso vai se tornando 20, 40, 80 e assim vai. Então as igrejas vão crescendo em suas pastorais nesse contexto celular, porque esse grupo de 10 pessoas, você vai tirar outros líderes ali. Porque essa liderança ela não precisa ser uma liderança catequética. Ela não precisa ser uma liderança de igreja que vai ter um grande conhecimento do evangelho. Precisa ser uma pessoa disposta, uma pessoa que ama os outros, sabe escutá-la. São pessoas que estão ali disponíveis. E Jesus adorava os disponíveis, né? As pessoas que estavam à disposição. Então é isso. Então em Alpha se torna tão simples, porque as lideranças são pessoas disponíveis ao evangelho. E os vídeos do Alpha, eles trazem referências que se conectam muito com as pessoas. Por exemplo, o padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa. Ele é um dos caras que mais aparece nos vídeos do Alpha. Que legal. Ele é um cara que realmente veste a camisa do Alpha. Sim. E dentro dos vídeos do Alpha, ele vai trabalhar algumas perguntas, tirando toda a parte teológica que vai ser apresentada ali, e ele faz perguntas para as pessoas na rua. E uma coisa que nós fizemos quando nós trouxemos o Alpha para o Brasil e começamos a trabalhar, todas essas entrevistas são com brasileiros de diversos estados do Brasil. Então, pessoal do Nordeste, do Sul, São Paulo, do Rio. Então, quando a pessoa vê outros brasileiros compartilhando a sua fé, ela se identifica muito, porque é o nosso dia a dia, né? É o que a gente Exatamente. vive. E um detalhe que a gente esqueceu de falar. A gente falou do Alpha adultos, do Alpha jovem, do Alpha adolescente que a gente vai lançar. A gente tem o Alpha jovem em Libra, que o Brasil é o primeiro país da América Latina que a gente produziu esse conteúdo para a linguagem de sinais. E a gente tem o Alpha Elementos, que é um outro tipo de Alpha. O Alpha Roteiros, que é para lugares onde você não tem a tecnologia, que não consegue passar um vídeo. E a gente também tem o curso do casamento. Então, para as paróquias que querem fazer um trabalho com casais, a gente também tem um material que é para noivos e para casados, para você trabalhar com casados também. Não é tão evangelístico como o Alpha é um material mesmo próprio para casais mesmo, mas também é gratuito e também a gente disponibiliza. Muito bacana, vai atendendo todas as necessidades da igreja, né? Isso que é bonito, né? Que vai abraçando todas as realidades. Quando vocês iam falando aqui, na minha cabeça, eu ia só me recordando da questão da igreja primitiva. Porque a igreja começou assim, né? A igreja começou em pequenas células, né? E foi se expandindo aos poucos, foi se vendo a necessidade, foi abrangendo outras coisas. E é bonito nós percebermos que hoje, na igreja, no Brasil, né? E você puxando que isso tá além do Brasil, existe um olhar para isso, né? Até mesmo nas paróquias, dos párocos entendendo, cara, peraí, é além, vamos também trabalhar a pessoa no individual?
Vamos trabalhar aquela pessoa, ver as necessidades dela e colocá-la, de fato, em um meio para ela se sentir pertença, acolhida. Porque muitas vezes o problema, a dificuldade nossa é o que é? Enquanto pessoas, enquanto igreja, enquanto evangelização, né? Nós focamos muito no fazer, esquecemos das pessoas para as quais nós fazemos. Eu vejo que essa ferramenta do Alpha, ela abrange essa necessidade de olhar para a pessoa no individual e falar assim, ei, peraí, vem cá, você é muito mais aquilo que você faz, né? Você é aquilo que você é e você pode ser com a gente, né? Isso é interessante, porque a pessoa se sente parte de algo. Sim. Eu acho que o grande reconhecimento é as pessoas terem o pertencimento que somos filhos amados de Deus, Sim. né? Sim. E muitas vezes, quando a gente se perde no fazer, a gente esquece a essência. Exatamente. Sim. Então, eu vejo, caminhando pelas igrejas, a gente vê muitas pessoas atarefadas, né? Mas sem o seu grande pertencimento, que é o principal, né? O principal do que somos de verdade, né? Somos filhos amados. Uma pergunta que as pessoas que estão fugindo hoje na igreja é: você tá bem? A pessoa tem medo de, né? A pessoa não pergunta mais se tá bem. Exatamente. Que aí, não, vai falar que tem um problema e tal. Só problema. As pessoas não querem mais, né, saber. E Exatamente. assim, isso faz mal. A gente, querendo ou não, faz mal, porque a pessoa precisa abrir o coração dela, ela precisa compartilhar. E o Alpha, graças a Deus. A gente vai pregar nos lugares, né? Chama a gente pra dar uma pregação no grupo de jovens e tudo mais. E a gente vai caminhando pela cozinha, pelo plenário, pelos lugares, pela ordem, pelas equipes de trabalho de grupo de jovens. Aí você vai perguntar se a pessoa tá bem, a pessoa sempre fala assim: nossa, eu tenho muita coisa pra fazer. Muito Eu cansado. tô muito cansado e tudo mais. Eu falei, gente, vocês precisam se abastecer, né? Carro sem combustível não anda, né? Vocês precisam estar abastecidos, porque senão você não consegue servir. Não serve bem. Quem não tá abastecido não serve. É verdade. Exatamente. Não sei você, Carlos Henrique, mas eu fiquei um pouco curiosa. Vocês falaram que tem alguns vídeos, né, que são trabalhados as metodologias, mas qual que é o tema, assim, de alguns desses vídeos? Qual é a linha, assim, que vocês utilizam na... Legal. A gente vai começar... eu falo que sempre é subir uma montanha e descer dela, né? Nós vamos começar sobre a vida. A falar, a vida, isso é tudo. Então a gente vai passar alguns detalhes, assim. Primeira pergunta, eu vou perguntar pra vocês. Se você, Rick e Dai, se vocês tivessem mais 24 horas de vida pra fazer o que quisessem, Sem limite de dinheiro. sem limite de dinheiro, em qualquer lugar do mundo, o que vocês fariam? Meu Deus. Olha, Rick. Ai, O que eu faria, meu Deus do céu. 24 horas só. 24 Eu horas. perdi uma hora pensando no que eu... Melancólico que só. Cara, eu acho não, né? Eu penso que eu continuaria... Eu não pensaria em fazer algo além daquilo que eu faço hoje. Acho que hoje o que eu tô fazendo hoje me satisfaz, né? Claro, talvez ligaria pra minha família, ligaria pros meus, viveria algumas situações de reconciliação que talvez eu não tenha vivido alguma coisa que esteja travado, mas seria por aí, assim. Eu acho que eu também juntaria as pessoas que eu mais amo, assim, ó, gente... Bora, vamos se juntar, vamos comer, vamos ser felizes, vamos nos amar, vamos aproveitar a vida. Comecei a começar a namorar agora, né? Olha aí, ó. Calma, amor. Vem Ele cá. tinha esquecido. Vamos morrer juntinho. Tô namorando aqui, né? agora. Inclusive, Falando nisso, meu amor, você tá assistindo... Creio que você esteja assistindo, tomara que esteja assistindo. Te mando um beijo, um abraço, viu? Tá no meu coração. a gente tá muito apaixonado. Eu tô muito romântico, meu Deus do céu. Que isso? Deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês. Se vocês fossem os super-heróis, Vixe. qual superpoder você teria? Caramba, aí é legal, hein? Peraí, deixa eu pensar. Meu Deus, Vai pensando. meu Deus. Enquanto a gente vai pensando aqui, você que está em casa, nós vamos ter aquele intervalo de sempre. Se não quer perder, corre lá no CN Plus e estaremos ligadinhos lá. Até daqui a pouquinho. Já. Cara, eu já discerni, eu queria voar. Queria voar? Nossa Ele senhora. gosta de voar, João. Queria voar. Ele tá voando. Nossa, eu sou meio... voar com a morena. Eu sou meio do... Eu acho que eu gostaria de poder curar as pessoas. Curar. Legal. Eu queria ser invisível. Invisível, você é E curioso. aparecer do nada. Curioso. Nossa, puf! É. Foi da cura. Acho que eu queria ler a mente das pessoas. Nossa. Ah, essa é bom também. Eu acho que eu teria medo de ler a mente dos Eu outros. teria medo. Então, basicamente, isso é o Alpha. Isso é o Alpha. Isso é o Alpha. Logicamente que essas duas perguntas foram quebra-gelo. Mas vai se aprofundando. Né? Legal. E aí eu falo assim, o que te faz feliz? Aí a pessoa vai falar o que te faz feliz de verdade. É bem reflexivo e vai
descendo alguns degraus, né? Então, a gente vai falar sobre a vida, depois a gente vai falar sobre Jesus, depois vai falar por que Jesus morreu, vai contar o contexto histórico de tudo isso. A gente vai repassar sobre a Bíblia, sobre a oração, a gente vai falar sobre o Espírito Santo, ver se eu não estou esquecendo nenhum tema. E depois a gente vai falar mais sobre o ID da igreja, né? Até o Papa Francisco participa no último vídeo do Alpha, junto com o Raniero Cantalamessa. Bacana, que legal. Então, assim, é um caminho, né? Então vai falar muito sobre perdão também, né? Forte. A gente já escutou muita coisa forte aí nesse meio. O último vídeo do Alpha, o último episódio, é o vídeo que tem o tema E a Igreja. Porque justamente é nesse vídeo que ele já fez todo o querigma, então ele falou sobre a vida, sobre quem é Jesus, por que ele morreu, por que eu devo orar, por que eu devo ler a Bíblia, se o mal realmente existe, Deus ainda cura. Ele passa por todo esse processo e no final ele fala sobre a igreja. Por quê? Porque é nesse vídeo, que é o último vídeo, que a gente vai convidar aquelas pessoas que já estão numa caminhada cristã a se engajar mais, ou aquela pessoa que não vai, vem pra nossa igreja, vem pra nossa paróquia, frequenta isso que você viveu aqui, a gente quer viver todo dia com você, a gente quer viver toda semana. Então, assim, a gente vai fechar um ciclo do Alpha, mas o ciclo ministerial, a caminhada cristã daquela pessoa, a gente quer que continue. Cara, que bacana, o envio, né? Tipo assim, porque não é só formar pessoas pra nós, né? Mas pra igreja, né? Pro envio. E é o que Jesus fazia. Ele formava discípulos, né? E discípulos iam formando os discípulos e a igreja ia crescendo, né? Agora, diante desse cenário, né? Porque vocês foram falando dos lugares que o Alpha já está e a gente percebe que é um projeto em ascensão, né? O que vocês hoje percebem do Alpha na igreja? E quando eu falo igreja num todo, assim, até mesmo no meio evangélico, entre os cristãos em geral. Vocês percebem que o Alpha ele tem uma propensão a crescer ainda mais nisso, nessa área? Com certeza, com certeza. Eu caminho bastante com o Edu, né, no contexto protestante. E também vejo nas associações religiosas, né, que não são dentro da cúpula da igreja, mas que se reabastecem, né? Reabastecem a igreja. Como os colégios católicos que a gente está frequentando, como a polícia militar, que faz um trabalho ecumênico pra galera sair às ruas. Que mais associações que a gente pode falar? Polícia, prisões também. Legal. Nós estamos entrando na FEBEM de São Paulo. Caramba, cara, que legal. Agora, com a Missão Jovens Sarados. Com a Missão Jovens Sarados. Caroline é o nome da menina que tá auxiliando a gente na Missão Jovens Sarados para entrar na FEBEM. Também a gente tá iniciando um trabalho em Bangu, no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Então, assim, tudo vai se reabastecendo à própria igreja, né? Sim. Uma das coisas que eu costumo falar é que a igreja aprendeu a fazer culto, a igreja aprendeu a fazer festa, a igreja aprendeu a fazer um monte de coisa. Hoje, se a gente se reunir, a gente consegue. Chama o pessoal do louvor, faz oração e tal, e, vai ser muito gostoso. Mas às vezes a gente perdeu aquela essência do evangelismo. A gente não sabe mais como evangelizar. Principalmente porque as pessoas estão mais focadas no celular hoje. Sabe, se você vai chama aquela pessoa ali, conversa com aquela pessoa, a pessoa dá aquela travada. Exatamente. Como assim? Ela não sabe mais como conversar. E o evangelho, ele tem isso. O evangelho vem através das nossas ações, mas através das nossas palavras também, sabe? E essa cultura do convite não existe mais. Às vezes a gente... não vou convidar aquele cara da escola que tá envolvido com droga, porque ele não vai querer pisar na minha igreja e tal. Sim. Mas se você convidar ele pra tomar um café na sua casa, ele vai, entendeu? Porque ele quer essa amizade. Existe uma pesquisa, eu esqueci de trazer os dados aqui, mas foi feita uma pesquisa de a porcentagem de pessoas que passaram a frequentar uma igreja, e aí eles listaram várias coisas. Rede social, televisão, internet, jornais, várias coisas. Assim, massivamente, a maior porcentagem de pessoas que passaram a frequentar uma igreja vieram através de algum parente ou de algum amigo que convidou. Próximo. Então a gente pode investir milhões em diversas coisas, mas se a pessoa não tiver aquele contato pessoal do convite, a pessoa não vai criar essa conexão. E uma coisa que o Alpha tem trazido muito para as igrejas é a cultura do serviço. A gente vê que igrejas que começaram a fazer Alpha, não só, às vezes com um pequeno grupo, mas que colocaram Alpha até no próprio DNA da paróquia e tal, as pessoas começam a servir melhor. As pessoas começam, por exemplo, eu cheguei na comunidade e eu vi as cadeiras desorganizadas. Eu não vou procurar quem tinha que organizar.
eu vou começar a organizar. Sim. Isso acontece muito com quem faz alfa, porque quando ele faz alfa, é ele que vai fazer tudo. Sim. Ele vai organizar para receber as pessoas. Responsabiliza por aquilo, né? Exatamente. Então, a pessoa que começa a fazer alfa, ela cria essa cultura do serviço dentro dela. Não importa quem precisar fazer, é pro reino de Deus, é pra atender melhor a outra pessoa, então eu vou estar ali disposto a fazer. Exatamente, cara. E isso faz as pessoas entenderem que a igreja, ela não é um menu no qual a pessoa senta na mesa e vai comendo, vendo, mas ela também tá ali para servir também, para entrar naquilo que a igreja também tem a oferecer. Muitas vezes você mesmo que está aí em casa nos acompanhando, talvez vai no seu grupo de oração, vai na sua missa, vai na sua paróquia e tá lá e vive, e que bom que vive. Mas e se Deus te chama também a dar um passo além nisso? E se Deus também te chama ao serviço nisso? Talvez seja a hora de você também trazer esse projeto Alfa para sua paróquia, para poder também movimentar e fomentar algo ali. E agora eu pergunto para vocês, a pessoa que agora tá em casa fala, cara, que bacana, que bonito tudo isso. Como que eu levo isso pra minha paróquia? Como que eu levo? Com quem eu faço contato? Com quem que eu falo? Pode falar diretamente comigo. Pode passar os nossos Instagrams também, né? Bruno Galete _, que é o meu. Tem o do Alfa Brasil. Eduardo Isidio também, pode colocar lá, @Eduardo Isidio. Mas, se você entrar no site vemproalfa.org, você vai ter muito conteúdo lá do que é o Alfa. Aí você olhou lá, vemproalfa.org, muito legal. Quero fazer um cadastro para eu assistir os vídeos. Eu já posso? Já pode. Já pode. meu.brasil.alfa.org é a plataforma que já está dentro do site também. A pessoa se cadastra gratuitamente e ela já vai ter acesso. Quando ela se cadastrar, ela já vai ter acesso a todos os vídeos. Ela já consegue assistir tudo. E aí, aonde que a gente entra nisso? Em dar esse suporte. Treinamento. Esse treinamento. E aí a pessoa tem o nosso WhatsApp do Alfa também, mas ela pode mandar mensagem no DM do Instagram, que a gente sempre retorna também. Perfeito. Caramba, tem todo um suporte, né, Dai? Todo suporte. Quinzenalmente a gente faz treinamento para as paróquias, mas assim, eu tô disponível sempre também, eu posso auxiliar para qualquer coisa que as pessoas necessitam. Hoje no Brasil a gente vai atingir uma meta de 900 igrejas atuantes esse ano, né? Então é bastante gente trabalhando em conjunto. Muita gente mesmo. E eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente falou muito do projeto Alfa, né? Que vai até as igrejas, vocês fazem treinamento e tal, que transforma a vida de muitas pessoas. Mas e na vida de vocês? Qual foi a maior transformação que o Alfa fez? Nossa. Uma pergunta de momento do Alfa. Vamos lá pra vocês. A gente pode fazer um programa só pra falar sobre isso. Que é importante também, né? Eu conheci o Alfa em 2018, através dos Legionários de Cristo. Que eu faço parte, né, do Reino Christi, por conta do apostolado do Sonhar Acordado, né, que ajuda as crianças e adolescentes. Eu conheci por um padre legionário e na época eu não sabia como organizar as minhas lideranças, porque eu sou diretor do apostolado. Eu não sabia como organizar as lideranças. O projeto é um projeto ONG, então a gente ajuda crianças. Então as pessoas ficam um pouco dispersas. Eu falei, olha, tem uma ferramenta que eu conheci na Colômbia, esse padre me falando, com a Liliana, que é a diretora responsável. E ele falou assim, poxa, pode ser que dê certo em células para vocês. Eu falei, legal, me manda o material. Aí comecei a fazer em 2018, com as lideranças. Mas assim, pegou com a galera, porque criou união entre eles. Então eu fazia na minha casa, o Alfa. Na pandemia isso se intensificou, a gente fazia de maneira online, mas se intensificou esses grupos, e até hoje a gente faz. Então o Alfa, pra mim, foi uma virada de chave no meu ministério que eu tocava, né? Que ainda toco, que é o Sonhar Acordado. Então hoje o Sonhar abastece, ajuda muita gente, porque a gente faz Alfa. Isso no Brasil inteiro. Hoje o Sonhar tem 13 filiais pelo Brasil, e todas elas fazem Alfa. Então assim, é sensacional. Posso contar diversas coisas, né? Não só de servir ao Alfa como coordenador, de auxiliar as igrejas, mas também no meu ministério. Então eu também faço Alfa. Continuo fazendo. Eu falo que o Alfa eu sei mais do que Chaves. Sei as falas do que acontece. Porque a gente faz muito, né? Sim, bacana. Bom, eu tenho um testemunho muito forte, assim. Eu já conheci o Alfa já há muitos anos, que eu já... na igreja que eu frequento, a gente já fazia Alfa com adultos, com adolescentes. Eu, como líder de adolescentes, eu já fazia. E quando há 3 anos atrás, o Alfa, ele já existia no Brasil há muitos anos, mas ele não existia como organização.
como CNPJ, a gente não conseguia dar esse suporte para as pessoas. Então era muito daquela pessoa que ouvia falar, buscava, trazia os materiais e começava a fazer. Só que esse suporte era feito de fora. Não tinha tanto esse contato como tem conosco hoje. E aí o Alfa Internacional, como eu falei, tem vários países. Eles falaram, a gente quer abrir no Brasil oficialmente, né? O Alfa Brasil. E aí, um dos responsáveis, que ainda trabalha conosco, o Luiz, que mora no Rio de Janeiro, ele mandou para mim uma vaga, igual de empresa mesmo. A gente vai abrir um processo seletivo, tem uma vaga para diretoria e tal, se quiser participar. Só que na mesma época, toda a minha família foi no pico de Covid, 2021. Nossa. Toda a minha família tinha pego Covid. Só eu, minha esposa e minha filha que não. E aí, a gente estava naquele processo. São Paulo estava um caos, não tinha leito de hospital. E o meu pai tinha ficado internado. E aí eu recusei. Eu falei, Luiz, agora não dá pra mim, eu tô cuidando da minha família e tal. Ele falou, tudo bem. No outro dia, o meu cunhado me mandou a mesma vaga. Falou, Du, recebi isso aqui, achei a sua cara, por que você não tenta? Aí eu falei, Senhor, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí eu me inscrevi só pra me inscrever. E participei desse processo seletivo. Eu já estava há 10 anos trabalhando na área corporativa. Eu já fazia trabalhos na igreja, mas como ministério do meu coração, né? Nunca tinha pensado em mudar, estava numa situação confortável. E aí participei de todo o processo seletivo, mesmo sem querer, assim, com a cabeça voltada para minha família e tal. E por um milagre, depois de 25 dias, eu recebi a resposta positiva que eu havia passado um processo seletivo. Só que ao mesmo tempo, na mesma semana, eu recebi a notícia que eu tinha perdido meu pai para Covid. Meu Deus. E aí fiquei naquela crise com Deus. Falei, Senhor, qual é a tua vontade? E aí, resumindo tudo, né? Tirando os detalhes de tudo que aconteceu, Deus falou muito no meu coração. E hoje, graças a Deus, o Alfa, além de ser o meu sustento, o meu trabalho, mas é aquilo que me impulsiona a fazer o meu chamado ministerial e ajudar igrejas a ver transformação de vidas. O que a gente vê de vidas transformadas através do Alfa é incrível, assim. A gente senta para comer com pessoas e a gente chora, assim, de ver o quanto o evangelho tem impactado a vida das pessoas. Que incrível, incrível. E além de vocês dois aqui no Brasil, tem mais alguém que tá à frente ou vocês dois estão sozinhos nessa parte? Tem, uma grande equipe de 6 pessoas. É uma grande equipe de 6 pessoas. Eu faço parte do contexto católico, o Edu é diretor-geral, aí tem a coordenação protestante, que aí são 2 pessoas, o Luiz e a Ju, aí tem a Muriel, que é da parte administrativa, e tem o Gustavo, que é a nossa parte finanças, exato. Somos nós. Só? Esse é o time, né? E aí assiste todo o Brasil todo. Pra cuidar de todo o Brasil. Meu Deus do céu. Mas a gente conta muito com as pessoas que estão nas regiões, né? Cada região a gente denomina algumas lideranças e as igrejas nós chamamos de hubs, que influenciam, que tem uma aliança, uma forma de evangelizar, porque já fazem Alfa há algum tempo. Sim. Então eles são grandes influenciadores e nos ajudam em todas as tarefas práticas locais. Então tem muito trabalho pela gente, mas obviamente tem muita gente nos apoiando para que isso aconteça. Bacana, é muito bonito ver a complementariedade da coisa, né? Porque vocês vêm de encontro a uma necessidade de uma igreja num tempo necessário mesmo, assim, no tempo que a gente percebe que estamos vivendo, de fato, um distanciamento de pessoas. Um tempo no qual é mais fácil eu me comunicar e me evangelizar apenas pelo celular do que sair da minha casa ou então abrir a minha casa para que pessoas tenham uma experiência com Deus através disso. Mas é engraçado, porque tudo isso não vem nesse tempo à toa, porque é a necessidade desse tempo. A nossa geração tem que ser uma geração longe, né? Que não é adepta a contato. Eu falo por mim mesmo, assim, hoje eu olho a realidade que nós estamos inseridos hoje. É um esforço, muitas vezes, estar com alguém. Uhum. É um esforço, muitas vezes, sentar numa mesa com alguém para falar, para conversar. E isso não é diferente numa comunidade. Às vezes a gente pode estar na igreja e falar assim, nossa, beleza, estou me evangelizando, estou vivendo tudo aqui. Mas nós também somos influenciados pela geração que nós estamos vivendo hoje. E o Alfa, eu tenho certeza, com clareza, de acordo com o que vocês estão falando, é um resgate. Uhum. Um resgate de Deus na vida de muitas pessoas, para voltar à comunhão da igreja, como eu disse, aquilo que Jesus fazia na igreja primitiva. Sim. E chamar um para a mesa, chamar outro para a mesa e olhar nos olhos e ver isso. E essa é uma característica, sempre quando
a gente fala desse assunto, quando a gente tá reunido em Oikos, aqui no nosso grupinho, a gente sempre fala sobre o Padre Jonas, né, Dai? Sim. O Padre Jonas, ele tinha essa característica fundamental de sentar com a pessoa e de fazer a pessoa se sentir importante perto dele. Todo mundo que sentava com ele se sentia único perto dele. Então, assim, eu percebo que se o padre estivesse aqui hoje ouvindo isso, com certeza o coração dele estaria muito, muito alegre e falando assim, meus filhos, é isso mesmo. Porque é desejo do coração dele que as pessoas se sintam evangelizadas, claro, nas massas, nos meios de comunicação, como nós fazemos na comunidade, mas no um a um. No um a um. Exatamente. Ele sempre falou essa questão de se sentir inteiro, sabe? A pessoa olhar nos olhos, ter esse cuidado com o outro, porque a pessoa é mais importante. Muitas vezes a gente fica preocupado, né, com a evangelização de várias formas, N formas, e esquece do pessoal, do tu a tu. Que muitas vezes o olhar devagar para uma pessoa, talvez na sua paróquia, na sua igreja, talvez o olhar que você possa ter sobre aquela pessoa é tudo aquilo que ela precisa. Então, você estar inteiro para aquela pessoa é um papel muito difícil nos dias de hoje, como o Rick disse, né? Que é tudo virtual, tudo pelo celular. Então, é um resgate que a gente vê que é muito necessário. É voltar, de fato, a entender que nós somos pessoas que precisam se relacionar. Sim. Pessoas que procuram por afeto. Talvez apenas um convite, né? Bora lá em casa comer. A pessoa se sente amada, se sente olhada de novo, né? Teve uma experiência uma vez que nós passamos num dos vídeos, tem a seguinte pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus hoje, qual você faria? E eu tava fazendo para adolescentes e teve um adolescente de 12 anos que falou: tio, eu perguntaria por que Deus levou meu pai tão cedo. Eu não tenho essa resposta. E eu não tenho, eu vou tentar. Não, o que ele precisava era só abrir o coração dele e receber um abraço. Exatamente. Porque tava doendo pra ele ali, ele perdeu um pai com 12 anos. E aonde que ele vai falar isso? Ele vai falar na escola? Todo mundo vai rir dele, vai zoar. Não tem um momento pra isso. E ele encontrou esse espaço no Alfa. E só esse, sabe, o fato dele ter essa liberdade de abrir o coração, receber um abraço, todo mundo que estava em volta, abraçar ele e chorar junto, isso cura a alma das pessoas. Exatamente, incrível, incrível. Gente, o programa foi incrível, meu Deus do céu. Eu saí abastecido aqui. Possível. Assim, né? Eu acho que o diretor tá roubando tempo nosso aí, só pode. Tá roubando, não tem como. Cada programa tá diminuindo, eu acho. Mas foi incrível. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né, Dai? Passa muito rápido. Foi muito bom compartilhar com vocês, ouvir de vocês, aprender mais sobre esse projeto. Estou super interessado, depois quero aprender mais. Falei com o Bruno que amanhã eu quero conversar um pouquinho mais com ele sobre isso. Mas você também, que deseja conhecer um pouco mais sobre o Alfa, pode ter algum Instagram específico sobre o... @Alfa Brasil. @Alfa Brasil. Então você quer conhecer um pouco mais, vai no @Alfa Brasil e pesquisa um pouco mais, vê. E se de fato na tua paróquia for necessidade, entre em contato com o Alfa e inicia esse projeto que será de grande valia no meio comunitário e no meio fraterno de vocês. Amém? Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível. Foi uma alegria poder compartilhar com vocês. Dai, muito obrigado. Obrigada a você, Carlos Henrique. Rick. Obrigada, Bruno Eduardo. Sejam sempre bem-vindos aqui na Canção Nova. Deus abençoe a missão de vocês, o projeto. De verdade. Que Deus abençoe. A gente trouxe uma lembrancinha pra vocês. Oh, gente. Pode ir. Olha aí, ó. Pode dá tempo? Dá tempo? Dá, claro. Sempre pra lembrancinha pro presidente, sempre dá. Amém, muito obrigado, viu? E é isso aí, ficamos com mais um programa Revolução de Jesus. Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, às 22 horas, nós te encontramos aqui em mais um programa. Deus abençoe, até mais! Quero mostrar pra vocês.